Olá, bem-vindo a mais uma aula do Tutorial Mecânica. Nessa aula vamos falar sobre o processo de cálculo ou traçado de diagramas de esforços internos em vigas, como este que aparece na figura desse slide. Bom, como aplicações do uso de vigas é muito comum na indústria da construção civil, da engenharia civil, e também da engenharia mecânica, principalmente essas duas áreas. Então, essas vigas podem ser de concreto, como mostrado aqui nessa estrutura, ou estrutura de pontes, ou estrutura de edificações, de prédios, etc., ou em estruturas metálicas. Então, as vigas são esses elementos horizontais que são utilizados para suportar os carregamentos apoiados nas estruturas. Também na engenharia mecânica é muito comum você ter componentes suportados por vigas, como exemplo essa ponte rolante ou guindastes, encontrado muito em chão de fábrica. E também no caso de projeto de outras máquinas, como esse redutor apresentado aqui nessa figura, cada um desses eixos, além dele estar submetido aos torques do motor do sistema em funcionamento, as cargas transmitidas pelas engrenagens fazem com que eu possa dimensionar cada um desses eixos como sendo elementos de viga. Então são muito importantes aí no projeto estrutural, tanto civil quanto mecânico. Bom, como referências eu estou usando aí o livro do Tobias Johnson, Mecânica dos Materiais, o capítulo 5, também o Hibbeler, Resistência dos Materiais, o capítulo 6, e o livro do Philpott, Mecânica dos Materiais, capítulo 7. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo a referência completa dessas literaturas, caso você precise fazer a consulta. Bom, antes de falar em, em cálculo de diagramas especificamente para vigas, vamos relembrar da estática, conceito de reações de apoio e tipos de apoio. Então nós temos apoios como esse desse lado aqui, apoios de apenas uma incógnita, ou apoio simples. Então pode ser representado por um cabo ou um fio suportando a estrutura preso a uma articulação que não transfere momento. Então eu só tenho apenas uma força na direção de tração do cabo aplicada, e essa força pode ser decomposta em duas componentes, mas é apenas uma única resultante atuando no ponto de articulação. Ou um rolete, ou rodas apoiando a estrutura, ou mesmo um apoio sem atrito. Essa condição aparece apenas uma única incógnita, uma única reação de apoio. Quando nós temos articulação fixa em um piso ou em uma parede, por exemplo, surgem agora duas reações, duas incógnitas para suportar a estrutura, podendo ser uma articulação desse tipo fixa ou uma articulação dessa maneira. Eu vou decompor em duas reações. E o engaste, imaginando aqui uma viga, por exemplo, encaixada na parede ou na carcaça de alguma máquina, totalmente presa, esse tipo de apoio ele oferece três incógnitas ou três reações, duas forças e um momento resistente evitando o giro da estrutura aqui no plano. Então estamos falando aqui do cálculo de vigas, os tipos de apoio também são no plano. Então estamos considerando o cálculo de vigas no plano. Com relação às equações de equilíbrio, lembrando lá da estática, então eu vou deixar, caso você precise de revisar esses assuntos, alguns links aí sobre condições de equilíbrio estático. E nós vamos falar aqui de equilíbrio no plano. Então vejam essas aulas de referência, caso você precise revisar o assunto. Como nós estamos falando no plano, o objetivo é que eu tenha todas as forças, no caso, no sistema de coordenadas adotado aqui, somatório das forças em x, somatório das forças em y,
e o somatório dos momentos iguais a zero. Então, desse modo, eu garanto que a estrutura está em equilíbrio estático. No caso, aqui nós estamos considerando apenas vigas no plano. Bom, os tipos básicos de vigas. Então, nós temos dois tipos de vigas, basicamente quanto à condição estática. Elas podem ser estáticas ou isostáticas, estaticamente determinadas, ou hiperestáticas, quando eu tenho mais reações do que é possível resolver com as equações de equilíbrio. Então, como nós temos três equações de equilíbrio apenas no plano, voltando aqui nas três equações, eu posso ter no máximo três incógnitas. Então, esse exemplo aqui, esse apoio, ele me oferece apenas uma reação, é um rolete, e esse apoio me oferece duas reações, é uma articulação fixa em um ponto aqui no solo, por exemplo. Então, eu tenho ao todo duas, mais uma, três. Então, eu tenho o mesmo número de reações de apoio que o número de equações que eu possa resolver. Então, essa é uma viga biapoiada, com os dois apoios na extremidade. Esse tipo de viga é uma viga biapoiada, dois apoios, só que eu posso ter um espaço aqui, uma extremidade, ou as duas extremidades com espaço que está chamado em balanço, ou seja, o apoio está mais para dentro em relação à extremidade livre da estrutura. Isso pode ser, por exemplo, uma aplicação de uma viga apoiando uma laje, e aqui eu tenho uma plataforma ou uma sacada, por exemplo, que está para fora de uma coluna que esteja aqui representando o edifício, por exemplo, a parede do edifício ou alguma coisa desse tipo. Então, um telhado. Então, eu tenho partes da estrutura que estão para fora dos apoios. Então, eu digo que são estruturas em balanço. Tá? E o exemplo, esse último exemplo, são as vigas em balanço, totalmente em balanço, ou vigas engastadas. Então, eu tenho um único apoio que me oferece três reações. Lembrando lá, esse apoio de engaste oferece uma reação horizontal, vertical e evita o giro da estrutura no plano. Então, são casos de vigas isostáticas, e nós vamos tratar apenas de vigas isostáticas ou estaticamente determinadas. Quando eu tiver mais apoios do que necessário para suportar a viga, como nesses exemplos aqui de baixo, são vigas hiperestáticas, e isso é objetivo de cursos mais avançados na área de resistência dos materiais. Nós não vamos tratar aqui. Bom, para conseguir traçar os diagramas, é preciso definir algumas convenções. Bom, o nosso objetivo é entender os esforços internos na estrutura, para que depois eu consiga calcular as tensões e seja possível também dimensionar os componentes ou as vigas nesse caso. Então, tem três tipos básicos de carregamentos no caso de vigas no plano. Então, a gente tem os esforços normais ou axiais, puxando ou empurrando uma determinada seção transversal da viga, por exemplo, essa daqui, ou por exemplo, essa daqui à esquerda. Então, eu posso ter esforços normais representados por M, que são tração ou compressão. E a minha convenção positiva é que tração é o esforço positivo. Se eu tiver o esforço de compressão em relação a essa face aqui, por exemplo, eu tenho agora uma convenção negativa. Então, isso vai ser importante para que o sentido dos gráficos, dos diagramas, esteja correto e coerente com o raciocínio adotado. Os esforços transversais na seção, nesse caso aqui representado por V, são os esforços cortantes ou cisalhantes. E se eu olhar essa seção como referência, essa força aqui está produzindo um giro no sentido horário aqui. Então, quando eu tenho cortantes gerando giros no sentido horário, a minha convenção é positiva. Por outro lado, olhe essa seção
daqui, se eu olhar a força cortante, ela vai produzir giros no sentido anti-horário. Então eu adoto que o giro anti-horário é a convenção negativa para a cortante. No caso dos momentos fletores na seção, representado aqui por M, a minha referência é as fibras de baixo da minha viga estão tracionadas. Quando as fibras de baixo estiverem tracionadas, eu tenho convenção positiva. Se por outro lado as fibras superiores estiverem tracionadas, então tração em cima, a convenção é negativa. Então lembrando lá da carinha feliz e da carinha triste, representando aqui pela boca o formato da viga deformada. Então, se eu aplicar esse tipo de momento, a deformação da viga vai ficar parecido com esse sorriso aqui, portanto, fibra de baixo tracionada. Mesma coisa, olhando a boca da carinha triste aqui, a parte de cima da viga, hipoteticamente aqui, estará tracionada e essa é a convenção negativa. Tá? Então, com isso, a gente consegue agora resolver exercícios calculando os esforços internos, as equações para esses esforços internos e o traçado dos gráficos, como esse exemplo que está ilustrado aqui. Tá? Então, eu tenho uma determinada viga com esforços concentrados ou distribuídos, com determinadas condições de apoio, e o meu objetivo é, através de cortes, seções, ou seja, vamos usar aqui o método das seções, vamos traçar o equilíbrio, calcular esse equilíbrio e traçar os gráficos respectivos para, no caso aqui, esforços cortantes internos da viga e momentos fletores. Se for o caso de ter cargas horizontais aplicadas na viga, teremos também o efeito de forças normais, que podem ser tração ou compressão. Com esses diagramas, agora é possível saber os pontos onde os esforços são máximos, no caso aqui dos esforços de cortante, gerando tensões de cisalhamento. Então temos aqui os pontos onde tem o maior valor da força cortante, olhando o gráfico gerado, o diagrama de esforço interno. Mesma coisa para os momentos fletores. E aí eu consigo agora calcular as tensões, considerando a seção transversal da viga, e se eu comparar isso com as propriedades do material, eu consigo estabelecer os meus fatores de segurança. Então essa é a introdução rápida e básica sobre processo de cálculo de vigas, cálculo de diagramas de esforços internos em vigas, e nas próximas aulas vamos começar já resolvendo exercícios sobre esse assunto. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, um abraço e até a próxima aula. Boas aulas e bons estudos. Até mais.